Hoje nós vamos falar sobre começo e vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre começar, o que nós devemos fazer. Eu vou já começar com algumas citações bíblicas. Gostaria de irmos em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21, que diz assim: E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Então, o que a gente pode tirar desse versículo? Foi começada uma obra, a obra era para a casa de Deus, era em função dos mandamentos, era para buscar o Deus. E quando você faz essas coisas, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você prosperará. Então comece a fazer e prosperará. Esta é uma promessa de Deus, porque Ele vai estar ao nosso lado. Mais um versículo onde nós veremos que se começarmos a fazer, o Senhor estará ao nosso lado e concluirá a obra. Vamos de novo em Crônicas, no capítulo 20, verso 22, que diz assim: Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Então, o que aqui nos está dizendo? Que começaram a cantar e dar louvores. E o Senhor, então, fez uma obra extraordinária, porque pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram desbaratados. Então, nós vemos aqui dois exemplos de a pessoa se dispôs a começar e o Senhor ajudou. Então, esse é um dos princípios, que nós não estamos sozinhos, nós temos as promessas do Senhor que Ele vai cumprir. É claro que como pessoas, nós também fomos ensinados a planejar, que você deve começar algo que você acredite que vai terminar. A própria Bíblia dá esse exemplo lá em Lucas 14:30. Só uma parte, de uma parábola. Então, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso era uma forma de vergonha. Então, estava mostrando, você vai começar a construir uma casa, você vai verificar se você vai ter condições de chegar ao telhado para terminar a casa. Da mesma maneira, ele cita outro exemplo. Se você vai à guerra com alguém, você vai examinar, vai planejar para ver se você tem forças suficientes para vencer. Então, é bom a gente planejar. Não quer dizer, nos nossos exemplos anteriores, que você começa a fazer de qualquer maneira, negligentemente, que o Senhor vai ajudar. Tem esse princípio, mas o Senhor estará ao nosso lado. Então, vamos passar para exemplos de Jesus. Ele começou uma obra e ele começou fazendo e ensinando. E tudo que ele fez é válido porque ele ressuscitou. Não ficou em palavras. Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas nós cremos que ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, quer dizer, ele venceu a morte, ele venceu tudo, todas as oposições, tudo que estava contra ele, ele venceu. Então, se ele venceu, nós também poderemos vencer. Então, vamos lá em Atos 1:1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, vamos separar aqui dois princípios. Jesus, ele fez coisas e ele nos ensinou coisas. Então, ele
a obra dele inclui fazer e ensinar. Assim também nós devemos seguir este exemplo. Lá em Marcos 6,34, ressalta também isto. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Eu pus esse verso de muitas coisas porque não tem limite. O próprio Evangelho de João diz: se fôssemos escrever tudo que Jesus fez ou ensinou, não caberia em nenhum livro na terra. Então, são inúmeros os ensinamentos de Jesus e nós devemos buscar a compreendê-los, a conhecê-los e, como eu já disse antes, nós não estamos sozinhos, porque quando ele subiu ao céu, nos deixou o Consolador. E está escrito que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto ele tem dito. Mas vamos ressaltar aqui algumas características desse ensino de Jesus. São muitas, né? Eu apenas selecionei aqui a parte da humildade. Como é importante aprendermos com humildade. E Jesus deixou um exemplo máximo sobre essa humildade. Ele que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vamos ver o que ele fez. Está descrito em João 13:5. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que havia cingido. Então, vamos só lembrar um pouquinho do contexto. Nós não tínhamos, lá não havia como hoje asfalto. Então, as estradas eram de terra. Então, as pessoas ao caminhar, elas sujavam os pés. Então, aqui, este lavar os pés aos discípulos significa muitas coisas. Algumas dentre elas é que ele se humilhou, ele se colocou abaixo deles, porque ele se ajoelhou, ele teve, porque os pés estão embaixo, não tem jeito, ele estava abaixo dos discípulos, lavou e enxugou os pés, num sinal de humildade, num sinal que nós devemos estar sempre essa postura abaixo, considerando sempre os outros acima, superiores. Se já aprendemos, devemos continuar humildes para aprendermos cada vez mais, mas nessa posição de humildade. E nós sabemos que ele começou a obra e ele vai concluir. Então nós não estamos sozinhos, como eu disse ao princípio. Eu queria então ressaltar esse verso lá de Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia do retorno, da volta dele, e é o próprio Espírito Santo de Deus que vai aperfeiçoar a obra. Então, ele começou a obra em nós e a própria palavra está dizendo que ele vai terminar essa obra. Está conosco a bola. Nós vamos deixar? Jesus terminou a obra que começou em nós? Ou nós vamos achar que já sabemos o suficiente? Nós não precisamos de ser humildes, nós já estamos acima. Essa é a pergunta. Nós vamos deixar Jesus nos ajudar a completar a obra? Essa palavra, ela serve para aqueles que se tornam arrogantes, mas também naqueles que, por, às vezes, muita humildade, acham que não podem continuar, que sozinhos não vão dar conta, que não vão conseguir. Realmente, sozinho você não vai dar conta.
você não vai dar conta de nada. Mas nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas. Então nós poderemos terminar aquilo que começamos. Não se sinta desencorajado, não se sinta enfraquecido, não se sinta assim desanimado com os desafios que estão diante de você, porque é Jesus mesmo que vai completar, é Ele mesmo que vai te dar força, que vai te orientar. Assim como no Antigo Testamento nós vimos que quando eles começaram a louvar e a cantar, o Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, se manifestou de forma sobrenatural. Assim também acontecerá conosco, porque em Jesus Cristo, nós, quando o aceitamos e declaramos que queremos seguir nossa vida com Ele, queremos aprender, nós cremos naquilo que a Bíblia diz, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Este é o nosso credo, é a nossa fé. Então, nós temos a certeza de que isso é verdade. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, Ele rompeu e Ele disse que não nos deixaria só, enviaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto Ele disse. Então, vamos à palavra, vamos planejar, vamos começar a fazer coisas, não levianamente, mas crendo que Jesus está lá para nos ajudar. Uma palavra que foi dita, que começar também a romper, também traz o sentido de que vai à frente, continue e que você vai alcançar. E além, eu queria deixar por último, Atos 2:4, que diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Nós ainda temos esse recurso extra que o Senhor nos deixou, que é orar em línguas. Então, vamos buscar o Senhor, vamos ser humildes, vamos confiar que Ele está ao nosso lado, vamos prosseguir nosso caminho de aprendizado, mas também temos recursos à nossa mão. Em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada, que os nossos começos não sejam interrompidos, que você vá à frente, que você não se desanime, que você saiba que não está sozinho e assim, com o Senhor ao seu lado, você vai alcançar o propósito para o qual Deus mesmo te deu aquele começo. Em nome de Jesus. Amém.